Olá, estamos chegando aqui para mais um programa do Podcai. Quero de antemão agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Já vou pedir para que você curta aqui o nosso canal, para que você se inscreva, ative o sininho aí para você sempre receber as notificações de quando a gente estiver no ar. E hoje é um programa muito especial e um programa que eu não sei se vai ficar apenas aí em torno de 1 hora, porque nós vamos falar sobre uma tríade importante para o empresário e para o empreendedor, que é educação financeira, tributação e investimento. Então, você que é empresário e empreendedor, precisa entender um pouco mais sobre esses 3 temas, já vai chamando aí os seus amigos que também são empresários e empreendedores, porque o bate-papo de hoje é muito importante para todos vocês. E para falar sobre isso, eis que estou aqui com esses 3 feras, porque na verdade eu não vou falar nada, tá? Eu só vou jogando aqui a bola para vocês e vocês vão falando. Vou começar aqui com Guilherme, que vai falar sobre educação financeira. Guilherme, bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, valeu. Rodrigo Camperlingo, certo? Isso. Obrigado pelo convite, viu, Calil? Tudo pronto? Tudo certo. Para falar de tudo isso que a gente gosta de falar? Pedro, bem-vindo. Muito obrigado, Calil. Eu vou voltar na apresentação e eu quero que vocês falem da empresa de vocês e o que vocês fazem, né? Eu falei de educação financeira, mas a ideia é a gente falar sobre planejamento financeiro, né? Então, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Vai lá, Gui. Bom, Calil, obrigado pelo convite. Eu sou o Guilherme, da Border Consultoria. Lá na Border a gente fala muito sobre educação financeira, planejamento financeiro e toda essa parte pro empresário que sempre tem muita dificuldade, né, nessa questão financeira. Então, o meu trabalho é muito passar essa questão da educação financeira para o empresário e ajudá-lo num planejamento para que ele atinja tanto a parte tributária como a parte de investimentos dos nossos amigos aqui ao lado. Legal, legal. E você faz esse trabalho tanto para pessoa física quanto PJ? Sim, tanto pessoa física como PJ. Legal. Senhor? Rodrigo Camperlingo Advogados, eu atuo na área do direito tributário, né? E o escritório ele auxilia pessoas físicas e principalmente pessoas jurídicas aí na gestão, né, desse sistema tributário que é extremamente complexo, né, difícil e oneroso, né? Então, na linha do planejamento financeiro do Guilherme, a área tributária acho que se complementa muito, porque às vezes o empresário ele está muito focado em vender, né? Focado na venda, mas ele está perdendo muito dinheiro numa opção errada tributária. Tá. Né? Então, vai dentro desse planejamento financeiro. Eu acho que a gestão tributária é fundamental para você ter uma redução de custos e uma maior lucratividade. Muito bem. Vamos lá. Pedro Saban, da Boa Vista Investimentos, vinculado ao Banco BTG Pactual. O nosso trabalho é desenvolver assessoria para os clientes, ajudar, auxiliar toda a parte de investimentos, desde a pessoa física até a jurídica, até o filho que é de menor e pode ter conta também. E eu acho que os 3 temas que a gente fala aqui vão sempre de encontro com o mesmo assunto, né? A gente busca evitar perda, evitar gastos excessivos ou desnecessários para o cliente e otimizar eles de outra forma. Boa. Aqui a gente busca, desse lado, gerar lucro. E com o lucro gerado, a gente liga pro nosso amigo Pedro para saber onde guardar esse dinheiro, como investir bem esse dinheiro. E nesse meio tempo a gente precisa, né, fazer o lado da tributação, que é muito importante de todas as empresas e de algumas pessoas físicas também. Então é importante, por isso que é uma tríade muito boa que nós temos aqui hoje na mesa. Boa. Vocês estão... Jabazão aí, ele já fez pra vocês assim de graça. De nada. Os 2 ainda. E o pior é que o assunto é tão complementar que quando a gente investe de maneira geral, principalmente com ações, que é o que a gente mexe muito no escritório, a grande dúvida dos clientes é a parte tributária, porque a ação você tem que declarar até o dia 20 do mês seguinte, subsequente, ou seja, tem toda uma problemática que é mensal e o cliente vem para mim com a problemática tributária também, né? Exatamente. Bom, o áudio aqui do Pedro tá tudo certo? Porque não é o Bob Esponja que está aqui com a gente, tá? É ele mesmo, ele tá fanhoso, mas vai dar tudo certo, né? O Camperlingo, eu acho que assim, o direito como um todo, ele é muito complexo, né? A gente vê aí reformas
tanto do nível trabalhista, quanto previdenciário e tributário, que também deve ter. A área tributária, eu confesso que é uma área que eu acho que eu pouco conheço e tenho a percepção de que a maioria também pouco conhece sobre isso. Você vai Sim. dizer melhor do que eu. Sim. Como é que você consegue lidar com uma área que às vezes é tão pouco compreendida ou que as pessoas pouco se interessam, né? Porque tem que saber, tem que fazer. E ainda juntando com essas mudanças que a todo momento acontecem no direito. Como é que... Sabe, porque assim, eu penso que vira uma confusão, né? Eu já não entendo o que tem. E já muda tanto. Como é que você entende, como é que você vê esse cenário? Essa é a grande dificuldade, né, do sistema tributário, porque a gente tem o sistema tributário, ele vem da Constituição Federal. Então, na Constituição, nós temos um volume de tributos que a Constituição autoriza que os órgãos instituam, que isso é o difícil, né? Essa é a grande complexidade do sistema brasileiro. Nós temos muitos tributos, e aí nós temos tributos federais, estaduais, municipais, muitas vezes há conflito entre legislações, né? Então, por exemplo, o ICMS, que é o tributo que mais se arrecada no país, né? Mais que o imposto de renda, e um imposto que é extremamente oneroso para as empresas, ele é um imposto estadual. E os estados, eles acabam muitas vezes se guerreando, né, que é a chamada guerra fiscal, para tentar atrair empresas lá para o âmbito daquele estado. Então, eles criam legislações com benefícios fiscais que se conflitam com a legislação de outro estado. Então, o gerenciamento disso é muito difícil, né? E como você falou, uma outra dificuldade, né, no sistema é que a gente tem legislação nova todos os dias. É muito complexo, Ou seja, já é difícil entender o que tem. Sim. E ainda vai chegando a cada momento coisas novas, né? Sim, e legislação difícil de interpretar, que dá margem aí a dupla interpretação. Então fica o governo muitas vezes de um lado interpretando do lado dele, né, em favor a ele, o contribuinte também procurando alguma economia, alguma redução e interpretar do lado que favorece ao contribuinte, né? E aí isso acaba gerando autuações, fiscalizações, essas autuações com penalidades muito severas, né? Multas de 75%, multas de 100%, 150%. Então, é um sistema muito difícil de gerenciar. Então, assim, até como você comentou, né, dos advogados, muitos advogados têm aversão à área tributária. Sim. Né? Você tem que gostar de números, você tem que gostar de matemática, porque é isso, né? No final do dia, o que a gente está buscando é economia, né? Falando em números, né? Você acha, Guilherme, que de alguma maneira as pessoas têm um comportamento mais sei lá, porque assim, número é complicado, né? Falar de finanças é complicado, né? Tanto vida pessoal quanto vida profissional. Muitos entram numa questão operacional do dia a dia. Como é que você vê isso aí pelo lado do planejamento financeiro, da educação financeira, né? Por que a gente tem tanta aversão a tudo isso, né? Ou a maioria das pessoas, não vou dizer todo mundo, mas eu acho que a maioria tem essa dificuldade de querer enxergar os números de fato como eles são. Não só a dificuldade, mas o medo. Porque eu pego muitos clientes que eles têm medo de olhar para os próprios números, para o próprio extrato bancário. E aí é onde começa o primeiro problema. Porque se a pessoa ele não consegue olhar o extrato bancário por medo, ele não vai conseguir fazer um planejamento financeiro, não vai conseguir se organizar para que ele consiga atingir os objetivos. Só que muito desse problema ele vem lá de trás, na época da escola. Por quê? Porque você sai da escola sem saber educação financeira, como uma empresa ganha dinheiro, e sem saber fazer uma declaração anual de imposto de renda, que você vai ter que fazer todos os anos, principalmente se você investe. Né? O Pedro vai falar depois sobre isso, mas são deficiências que nós temos no sistema hoje financeiro e educacional brasileiro. A partir do momento que você incentiva a população a ter educação financeira, a buscar educação financeira, esse medo, esse receio de número, ele vai acabar aos poucos. Né?
E por isso que existem os consultores financeiros, não só eu, mas existem vários no Brasil hoje. Porque muitas das vezes, agora puxando para o lado empresarial, nós empresários, a gente trabalha muito, ao contrário do que muitos pensam, né? Que a gente fica o dia inteiro só ali, mas nós trabalhamos muito, buscamos muito e não temos tempo para olhar para as nossas finanças. Então, quando você não tem tempo, juntando com o fato e o sentimento de que você não gosta disso, você precisa ter alguém ali para te acompanhar e para minimamente te dar um caminho também de um planejamento. Porque não adianta só você ter uma empresa, você ter pessoa física, você ter uma vida financeira ali, se você não souber aonde você quer chegar. Em qual é o caminho que você quer alcançar? Qual é o crescimento da sua empresa? Quanto que a sua empresa vai querer crescer? Qual é o financeiro que você vai querer ter para você poder ter o investimento lá na frente? Porque hoje o empreendedor ele não pode só pensar em Prolabore. Ele precisa pensar no crescimento da empresa. Sim. E aí existem algumas métricas que a gente faz, né, no mercado financeiro, do CAGR, por exemplo, que é uma métrica de crescimento, né? Quanto que a sua empresa cresceu de lucro e quanto que a sua empresa cresceu de receita. Que se você não tiver minimamente planejado quanto você quer crescer no ano, isso daqui vai ficar deficitário. Porque você precisa ter realmente um caminho a seguir. Aí que entra o planejamento. Mas... Só fazer, desculpa, Pode. mas fazer um adendo que eu acho que é super legal. Eu acho que o pior cenário desses casos de clientes que não olham para a questão de gestão e de tributação é o cara que está tendo lucro. Porque o cara, até pessoa física que está confortável, não falta dinheiro no mês, ele ganha e gasta, esse cara não olha pro ralo se está saindo dinheiro. Quando o cara está empatado ou deficitário no mês, ele vai buscar onde está o problema. Tá. Mas o cara que está positivo passa anos gastando muito mais do que deveria gastar, porque ele ganha mais do que gasta. Mas e aí é um problema grande, né? Porque assim, e se às vezes muitos empresários têm a falsa impressão de que estão lucrando? Porque às vezes, você falou, quando a pessoa está lucrando, ela pouco se importa. Mas tem gente que às vezes também não tem acesso aos números, inclusive a ponto de achar que está dando tudo certo. Exato. Aí vira uma bola de neve, na né? realidade, só complementando, algo muito importante, né, dentro dessa tua colocação, Calil, é assim, quando você fala, às vezes o empresário não tem noção quanto está lucrando, a gente entender bem, o empresário entender bem a diferença entre faturamento e lucro. Exatamente. Existe uma distância muito grande. Exatamente. Né? Às vezes ele está faturando muito bem, né? Vendendo muito bem, mas não tem uma boa gestão financeira, não está olhando para os números, né? Como o Pedro falou, estou vendendo, estou faturando, tá? E ele fica focado nisso e não presta atenção no lucro, né? Exatamente. Porque é muito diferente. Você faturar muito não quer dizer que você está Ô, lucrando Camperlingo, muito. conceitua pra gente, então, pelo menos na sua visão. Sim, o faturamento, ele vamos pegar em linhas bem objetivas, Sim. ele é a soma da tua receita decorrente do teu serviço ou da tua venda, do teu comércio. Tá. Essa receita que você tem é o teu faturamento, aquilo que você vende de serviço ou de produto, de mercadoria, né? O lucro já é um outro conceito totalmente diferente. Depois de todas as despesas que você tem, de abater todas as despesas da empresa, né? Tributar esse faturamento, essas vendas, né? Então você vai descontar depois aí imposto de renda, contribuição social, e aí aquilo que sobra é o lucro. Tá. Então, o lucro é a diferença entre as suas vendas, as suas receitas e as suas despesas. Tá. Né? Então, é o que sobra. E é por isso que, às vezes, o empresário ele está vendendo muito, mas ele não está preocupado com uma boa gestão financeira, ele não está olhando muito para o lucro. Às vezes, ele nem sabe, nem tem um controle do lucro do negócio dele. Né? E isso é um erro muito grande, né? O erro de muito empresário e que leva aí ao insucesso de muitas empresas, né? E muitas das vezes, é muito legal isso que o Camperlingo falou, porque você tem, obviamente, ali um to-do diário para fazer sobre a sua empresa, né? Você tem que saber quanto é a receita, quanto são os impostos, quanto é a despesa, qual é o seu lucro, quais são as suas métricas de crescimento que você precisa alcançar e a sua margem. Tá. E aí eu pego muita empresa que é a primeira pergunta que eu faço para o empresário. Qual é a sua margem? Não, mas como assim margem? Fala, como é a sua margem? Porque você tem um produto, você gastou em cima desse produto para produzir esse produto. Ou você pegou de um fornecedor. Quanto você está aplicando em cima para ser o seu? Né? E dentro dessa margem,
quanto você está destinando para os seus impostos, para os seus funcionários, para o seu local de trabalho, que você tem água, luz, estrutura, tudo isso para você arcar com o custo também. Tudo isso precisa ser embutido na margem, mais o seu lucro líquido, que é o que vai ficar lá no final, que é o que vai realmente trazer quanto você tem de lucro. E muitos também dos empresários, eu pego e aí eu pergunto pro empresário assim, tá, como é que tá seu recolhimento de imposto? Aí, Aí dá um bug, né? Pum, tela azul. Tela azul. Porque muitas das vezes, ou o cara, ele acaba optando por ser um MEI e não emitindo muitas notas fiscais, ou ele acaba acumulando o imposto do ano todo para pagar de uma vez, que eu já peguei também, ou ele nem sabe que ele precisa recolher imposto. Porque aí entra realmente numa coisa de consciência, trazendo para o que o Camperling estava falando, né? De faturamento e lucro, porque aí quando ele tem ali o número dele, que ele não descontou, né, dentro da receita, a tributação, né, todos os custos e enfim, porque são muitos gastos juntos, né, dentro de um processo. Ele vai tendo, aí volta naquilo que a gente está falando, vai tendo a falsa sensação de que tá tudo bem. Exato. Né? Exato. De que tá tudo bem. Exato. E aí, quando descobre, já não tá bem há muito tempo. Vocês devem lidar com isso, né? Muito. Total. Né? É um erro muito grande. Tá, deixa eu só voltar aqui no Pedro. Não, e só complementar, esse tema tá super legal, porque mostra como a tríade é forte dos 3 trabalhos, né? O que a gente está conversando aqui, basicamente, é o planejamento financeiro da empresa, da pessoa física, versus o tributário. Sim. E como isso vai se desenrolando com o passar do mês do cara, da vida do cara, da vida útil do trabalho. E no final das contas, o investimento é quando sobra. Tá. E a grande briga do cara em todo esse cenário é ter o que sobrar. Porque no final do dia, o cara vai fazer toda essa movimentação para ter o lucro líquido. E desse lucro líquido ainda tem 2 vertentes. Se ele vai fazer um reinvestimento na empresa e fazer esse negócio crescer, ou se ele vai dividir lucro, se botar no bolso. Aí, se ele botar no bolso, aí sim a gente vai falar de investimento. Sim. Ou seja, é todo um caminho para chegar num ponto onde ele ainda vai ter que decidir se ele vai trocar a TV do escritório, se ele vai trocar o piso, se ele vai investir em marketing ou não. Ou não vou investir mais, vou botar no meu bolso como um 13º, um bônus do ano. E até deixar a empresa, né, com caixa, né? Porque é muito importante a empresa ter um caixa. Não é né, só pegar tudo que lucrou e ir embora. As tempestades, Exatamente, né? Eu acho que um exemplo que nós todos, né, o mundo todo vivenciou recentemente foi a pandemia. Sim. Né? É a hora que chegou a pandemia, que as empresas tiveram que fechar as portas, muitas ou a maioria das empresas não tinha caixa para se sustentar durante um período. Porque Então, não se programaram. Exato. Então é muito importante, dentro disso que o Pedro comentou, do meu lucro, eu não posso pegar aquele lucro todo da empresa e colocar no bolso e viajar com a família. Entendeu? É importante ter essa gestão financeira de o que eu faço com o lucro, né, com essa sobra, né, do meu negócio. Então, O quanto eu pego disso e o quanto eu reinvisto. Reinvestir no negócio, o quanto eu vou reinvestir na minha equipe, em treinamento da minha equipe, né, melhorias na minha estrutura, o quanto eu vou guardar para ter fluxo de caixa, né, fluxo de caixa seguro, saudável. Né? E o quanto eu vou pôr no bolso, porque afinal de contas o empresário ele se arrisca tanto que ele merece, né, ter o retorno. Mas tudo dentro do planejamento, né? Do planejamento financeiro bem feito. E o reinvestimento é muito importante, porque sem o reinvestimento não há crescimento. Sim. Se não há crescimento, você fica travado nos mesmos números e você não consegue investir. Exatamente. Porque, na minha concepção, e aí o Pedro pode falar um pouco melhor sobre isso, eu acredito que o processo deveria ser ao contrário. Primeiro você reinveste no próprio negócio e investe pensando na sua vida, enfim, e depois você faz o restante. E não usar o restante como sobra para você poder fazer as coisas. Por que isso não sobrar? E aí você pega aquelas pessoas, aqueles empreendedores também, eu tenho muitos cases assim, que eu falo para a pessoa, sobrou X, vamos separar Y para fazer o caixa da empresa, e o Z a gente coloca para você fazer algum investimento, ou o seu Prolabore. Ai, mas eu preciso de tudo isso daqui esse mês, porque eu tô apertado, e aí o caixa da empresa vai ficando de lado. Vai ficando em segundo Aí chega em situações como a pandemia, que a gente viu no Brasil quantas empresas fecharam, porque não tinham caixa. E porque o empresário, o dono, não tinha como bancar, não tinha como fazer os aportes financeiros.
Ó, eu vou voltar aqui no que eu falei dos números, né? Falei dos números com os dois, eu quero falar dos números com vocês, dessa coisa do comportamento. A gente não gosta de falar de número ruim, mas a gente pode falar de número bom, né? Como é que você está avaliando o cenário pós-pandemia dentro do teu mercado aí? São dois fatores, né? O pós-pandemia já passou um pouco, né? O mercado voltou a mais ou menos uma normalidade. Entretanto, a gente tem hoje o ecossistema brasileiro bastante diferente, né? A gente teve troca de governo no começo do ano, a gente tem uma superinflação não só no Brasil, mas no resto do mundo, superinflação não, perdão, super taxa de juros, que agora está começando a reverter a curva, ou seja, toda uma problemática financeira em termos de crise que, sinceramente, para o Brasil impacta pouco. Muita gente fala, Pedro, mas o mundo está em crise, vai ter uma crise financeira. Graças a Deus, ou não, o brasileiro está super acostumado em crise. Então a gente sempre sai de uma e entra em outra. Para os Estados Unidos, quando entra uma crise de alta de juros, quebra 10 bancos. Aqui entra juros, o banqueiro bota para ganhar dinheiro. Os juros caem, o banqueiro bota para ganhar dinheiro. Então, graças a Deus, a gente é escaldado frente às crises. E eu acredito que esses países emergentes, como o Brasil tem um potencial de resiliência, né, apanhar muito grande na parte realmente física da coisa, né? Essa coisa que a gente tem de se refazer e se reconstruir a todo momento, né? A gente está acostumado, né? Bom, esse é só o começo desse nosso bate-papo aqui. Falei para vocês que seria muito interessante essa tríade, então eu vou pedir mais uma vez para que você curta aqui o vídeo, comenta aqui o que você tá achando desse bate-papo até agora, porque tá só começando, tá bom? Compartilha com seus amigos e vamos lá. O Guilherme falou de uma coisa que eu achei bastante importante, eu queria rapidamente aqui perguntar isso para cada um de vocês, bate pronto, sobre educação financeira, né? Ainda a gente está num processo de desenvolver isso. Eu vou começar com você, por que você acha que não se investe mais nisso, sobretudo da base, né? Onde você acha que está o gap aí? Eu acredito que o problema ele começa lá na base, porque se você explica e ensina muito sobre o empreendedorismo, sobre educação financeira, talvez a máquina mundial, a roda que gira todos os dias com o emprego CLT, etc., ele vai acabar ficando um pouco deficitário, porque você vai incentivar muitas pessoas no empreendedorismo e essas pessoas não vão mais seguir carreira no CLT. E aí, se você tem uma inversão da pirâmide, você não tem mais mão de obra operacional para os empresários. Então, não é interessante para o sistema que isso seja feito. Entendi. O que o senhor acha, doutor? Eu vejo que na área tributária é fundamental, né, dentro de um bom planejamento financeiro, que o empresário ele reserve um tempo, né, para olhar para isso, olhar para essa área e se cerque de bons profissionais, porque não é o empresário que está focado no negócio, que entende o teu negócio, que tem que parar para saber qual é o melhor sistema tributário. Ele tem a menor capacidade, né? Porque de fato é um sistema complexo, então ele precisa se cercar de bons profissionais, né? Aí falando no tributário em especial, um profissional de um consultor financeiro, de uma boa contabilidade e de uma assessoria, de uma consultoria tributária, que é o trabalho que a gente oferece no escritório. Tá. Pedro? Sinceramente, eu não sei, tá? Eu vou ser honesto aqui, porque passou uma experiência minha de vida que eu acho que replica um pouco disso, e eu não sei se essa experiência é fruto realmente de uma escala superior aí da sociedade, em termos de governo e de mundo, ou se eu acho que uma inabilidade do próprio sistema escolar, né? Eu acredito que o escolar não, porque a gente tem muitos bons profissionais no mercado, não é possível que eles não pensem nisso, né? Acho que é meio que óbvio. Mas, por exemplo, eu fiz faculdade de arquitetura. Eu saí da faculdade sem saber como é que montava um escritório, sem saber como é que fazia uma contabilidade, um imposto de renda, sem saber nada. Porque a gente focava nos estudos das matérias, e N coisas que eu nunca mais vi na vida, e não tinha ao menos uma grade, nem que seja grade de conhecimentos gerais. Para pelo menos pincelar. A gente não precisa saber, como o Rodrigo bem falou, do detalhe da vírgula da lei ou do detalhe de como funciona o fluxo de caixa. Você precisa ter uma visão geral da coisa, né? Sim. E no curso especificamente que eu fiz, isso não foi apresentado em momento algum, e você sai no mercado do tipo,
Legal. Sei projetar um museu. Lindo. E agora? Exatamente. Você não vai projetar um museu. O que você vai fazer depois? Depois de Né? 6 meses de carreira, pô, você vai projetar um museu quando você estiver para morrer. Como o Neymar, sei lá. Esse é um problema, né? Eu diria assim, acho que do próprio formato, né? Do nosso estudo, né? Porque na minha área, na advocacia, é igual. Né? Então você faz uma faculdade de direito, 5 anos, tendo lá as disciplinas direito civil, direito penal, direito tributário, direito trabalhista, direito previdenciário e assim por diante. Você não aprende nada de gestão do negócio. Aí você se forma, entende de direito, entende do negócio, vai montar o teu escritório e você não sabe de gestão. Você não entende gestão, você não entende gestão financeira, você não entende gestão do negócio, você não entende de pessoas, você não entende de RH. Então, é uma deficiência que eu vejo que vem do próprio formato, né, Eu sou pedagogo, né? Não sei se vocês sabem, minha primeira formação é em pedagogia. E sobre o sistema educacional, eu penso que assim, a gente tem um formato de educação muito técnica, né? Sobretudo no Brasil. Então, assim, desde as séries iniciais até a formação nas universidades, ela é sempre muito técnica. Né? E aí ela desemboca exatamente nesses pontos que vocês estão falando, né? Porque assim, beleza, eu tenho toda a estrutura técnica aqui, todo o conhecimento técnico, mas a partir do momento em que eu vou empreender, eu já não porque a minha atuação técnica é diferente de uma atuação prática dentro do empreendedorismo, né? Tem um universo de possibilidades ali que vão além da questão técnica, né? E é sempre o que eu digo, né? Até agora fazendo um contraponto com a Redcai, de trazer uma concepção para vocês todos membros, né? E para os empresários, de que assim, você é um advogado tributarista, né? A sua especialidade é essa. O Guilherme, planejamento financeiro. O Pedro, assessor de investimento. Mas vocês também se tornam empresários, empreendedores a partir do momento que vocês abrem um negócio. Sim. E aí é um outro universo de possibilidade que tem, né? E aí exatamente, o Camperlingo falou de um ponto legal que o Guilherme também falou, né? Assim, o quanto a gente precisa saber. Uma das premissas importantes dentro do empreendedorismo é justamente essa. Eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso ter contato com pessoas que saibam. E aí entra a Redcai. Por isso que a Redcai existe, né? Porque, assim, o Camperlingo falou, acho que lá no comecinho do bate-papo, né? Que as empresas acabam tendo dificuldade em fazer essa gestão completa, né? Ainda mais quando a gente fala de número, contabilidade, BPO financeiro, advogado tributarista, as pessoas têm um pouco de... Então, assim, não precisa você saber, mas esteja perto de alguém que saiba fazer e que faça bem. Né, de bons profissionais. Exatamente. Né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa visão e como tem sido a experiência de vocês na Redcai, né? Se vocês conseguem aí, ou já conseguiram ao longo do tempo, entender isso, né? Que o objetivo ali é esse formato de um grupo de empresários que se complementam, né? Tanto internamente para gerar negócio, como externamente também. Então eu vou indicar para o meu amigo, eu vou indicar para o meu cliente, eu vou indicar para o meu parceiro. Começa pelo mais novo ou começa pelo mais velho? Mais velho? Então, eu vejo que como você falou, que a gestão do negócio como um todo é muito importante, né? Então, e no negócio você tem muitas frentes, né? O empresário ele tem que estar atento no teu produto, né? Seja no serviço ou na tua mercadoria, mas tem que estar atento no teu produto, tem que estar atento na tua equipe, no teu time, né? Ter um time bem treinado, um time motivado, né? Atento na gestão financeira, enfim, a gestão do negócio, né? Como nós falamos, ela é muito importante, e o empresário, hoje se fala muito do empresário, porque nós nos formamos em alguma especialidade e somos técnicos, como você bem comentou, nós somos técnicos naquilo, mas a partir do momento em que eu monto um negócio, eu não posso mais ser só o técnico, eu tenho que ser o gestor, eu tenho que ser o líder daquele negócio, né? Exatamente. Então eu tenho que sair da operação propriamente dita e passar para
para uma gestão, eu tenho que ir para o estratégico do meu negócio, né? Entender do estratégico, entender do meu negócio e fazer a gestão disso tudo, de todas essas áreas do negócio que se complementam. E a Redcai, eu já tenho vivenciado aí há bastante tempo, ela é fundamental na parte de relacionamento, na parte de networking, na parte comercial, né? Porque a gente tem um grupo de empresários que estão ali semanalmente junto, conversando, trocando experiências profissionais, se indicando, né? Então, eu acho que ela é importantíssima para essa parte estratégica, para essa parte comercial, de network, de relacionamento. Então, é isso que tem ajudado bastante o escritório em fomentar e fechar mais negócios. Boa. O mais velho, o mediano. O gancho que o Rodrigo falou, eu acho super interessante isso, até porque eu entrei na Redcai com viés de rede network, vou vender meu negócio. E no final do dia, hoje, o que eu mais usufruo é o conhecimento que a gente tenha absorvido pelas reuniões que a gente tem e realmente essa relação interpessoal que a gente tem com os membros, compartilhando cases aí do dia a dia de empresário, porque foi o que você falou, no final do dia, todo mundo que está lá é empresário. E muitos profissionais hoje, teve uma onda de pejotização do mercado absurda, então muita gente virou PJ, virou autônomo, virou empresário. E acaba que você tem que a gente conversa muito de solidão empresarial, né? Sim. Você faz do seu jeito, muitas vezes você é um cara técnico, você não é um cara gestor, e aí você é um bom técnico, por isso que você performou bem e está onde está. E aí, de repente, você se encontra num ponto onde talvez você não pode ser mais o técnico, você tem que ser o dono, né, do seu próprio negócio, e de fato você é o gestor do teu negócio. O gestor. Só que você, muitos empresários são gestor e operacional junto. Sim. Marketing financeiro, tudo. Tudo. Só que quando você, graças a Deus, vai bem, chega uma hora que isso é sustentável, né? Quando aí você vende, atende cliente, cabeceia, pega no gol, não tem como fazer tudo. Eu só acho que assim, algumas visões do mercado, ainda mais pós-pandemia, elas estão sendo bastante desvirtuadas aí, né? Porque, por exemplo, hoje você pega ontem eu estava lendo sobre isso, uma taxa de novos empreendedores no Brasil pós-pandemia. Tudo bem, né? Do conceito básico ali sobre o que é empreendedorismo, ok, a pessoa resolveu abrir um negócio. Só que assim, até que ponto isso de fato é concreto quando a gente compara antes da pandemia? Sabe, porque assim, eu não vejo que todo mundo que, de repente, eu não vejo o preparo nesse processo todo, né? Eu acho que o Brasil, como você falou, a gente está tão acostumado a lidar com a crise, a lidar com a mudança, que a gente vai fazendo as coisas de alguma forma acontecerem. Só que o preparo para esse empreendedor, uma consciência empreendedora, não se tem. Né? Eu tenho percebido muita gente boa tecnicamente, e eu acho que um dos grandes pontos que o empreendedor falha é quando ele acha que ele precisa fazer tudo e que ele precisa saber de tudo, né? Inclusive fazendo até um contraponto com a liderança, porque não necessariamente o dono da empresa tem que ser o líder da equipe, né? Se de repente ele não tem essa competência desenvolvida para que ele desenvolva esse trabalho, ou ele precisa de um parceiro que seja líder para atuar com ele, ou ele vai identificar na equipe alguém que seja líder para atuar com ele. Então, nem todo empreendedor é gestor, necessariamente ele não é líder, ele não é planejado. E aí eu acho que é um ponto que as empresas, que os empreendedores e até empresários falham. Que assim, é não saber pedir ajuda, né? E aí até a gente dá um passinho para trás, é não reconhecer as próprias limitações. Porque não tem problema a gente não saber das coisas, né? Eu não sei um monte de coisa, inclusive não sei sobre... tenho muita dificuldade com essa questão da tributação, mas eu tenho o Rodrigo Camperlingo, que é um cara que me apoia naquilo que eu precisar. Esse é o grande segredo, né? E a ideia da Redcai é exatamente vir para trazer esse formato para uma questão mais prática, né? Sim. Por isso que a gente vê as empresas aí 3, 4 anos numa grande dificuldade. Se tivesse no primeiro ano já identificado isso, peraí, vou chamar o fulano, vou chamar o ciclano ali. Vamos se cercar de bons profissionais, exatamente. Né? Bons parceiros profissionais. Exatamente. Né? Foi um ponto que você tocou muito importante. O quão importante para o empresário a consciência
de todo desse ecossistema que existe. Exatamente. E na Redcai a gente desenvolve essa consciência, porque a gente está num grupo de pessoas em comum com os mesmos propósitos. Obviamente, cada um no seu perfil Claro. técnico, perfil comportamental, se tem perfil para ser líder, se tem perfil para ser o cara atrás do balcão, não importa. Mas essa consciência que a gente desenvolve junto, eu acho que é fundamental para você ver o seu negócio de forma estratégica. E tem hoje como você comentou, Calil, nesse momento, né, pandemia, pós-pandemia, o que eu vejo hoje também é uma geração nova que vem surfando essa onda aí da internet, Sim. de todas essas mudanças que a gente tem, que o mundo tem vivido, né? Principalmente aí para o mundo virtual, né? Como YouTubers, enfim, Os influenciadores digitais, TikTokers e etc. Muita gente jovem que tem realmente despontado, né? E o sucesso vem de um dia para o outro, é impressionante, né? A rapidez do crescimento, né? E esses novos empreendedores, eles não têm, eu vejo assim, na grande maioria, não tem o menor conhecimento dessa parte, a preocupação dessa parte, não se preocupa com a área tributária. Porque é um lado da moeda só, né? Tem o outro lado da moeda aí, né? Mas já é difícil para nós que temos mais idade trabalhar. Quando chega num ponto que você tem que delegar para pessoas, já é sofrido. Você imagina para um cara novo que de uma semana para outra tá ganhando rios de dinheiro com o YouTube. Pô, esse cara não faz ideia. Como O grande ponto Exato, é como ele está e sendo é o assessorado, perigo. né? Quem tá por trás Exato, dele, né? Que é isso, né? Que é o que nós Que a estamos gente tá falando. falando. Você está cercado de bons profissionais, tá num ambiente saudável como a Redcai, onde você troca experiências, você começa a expandir o teu conhecimento de outras áreas que não é do teu Exatamente. dia a dia, né? Então eu acho que isso Oxigena isso, né? oxigena e traz conhecimento mesmo, né? De empreendedorismo, né? De gestão do negócio, porque na área tributária eu já vi muitas empresas assim que falharam muito na gestão ali do pagamento ali do dia a dia dos seus impostos, seus tributos, e depois passaram por um processo de fiscalização, como eu falei inicialmente, com penalidades, com multas Gravíssimo. gravíssimas. Já vou entendeu? voltar nisso, pra gente falar mais sobre tributário. Você é o mais novo membro. Caçula. O caçula, por enquanto. Uma coisa que eu percebi nesses anos de empreendedorismo, que eu sou empreendedor desde 2018, que todo empreendedor ele tem o mesmo problema. Todo mundo começa a sua empresa sem saber sobre empreendedorismo. E quando a gente se junta, né, nas nossas reuniões da Redcai, é onde a gente consegue desenvolver essa skill. É onde a gente consegue pegar a experiência de cada um dos nossos amigos, dos nossos colegas de profissão ali do lado, e a gente junta tudo isso para desenvolver melhor o nosso próprio negócio. Porque hoje, por exemplo, eu não conheço alguém que tenha feito um curso de pós-graduação ou um curso mesmo de graduação em empreendedorismo. Sim. Eu não conheço. Qual é o principal problema de todo empreendedor? A gente começa sem saber como a gente vai seguir o nosso negócio, como a gente vai fazer o nosso negócio crescer. E é muito importante essa rede, porque mesmo dentro da Redcai, você tem, né, uma cadeira para cada tipo de profissional, e todos esses profissionais, eles são selecionados de uma forma onde todos eles se complementam e todos vão precisar de um do trabalho do outro em algum momento da sua jornada empreendedora. E isso é muito fantástico, isso é muito legal. Até porque a gente não tá falando de uma área... Aqui a gente tá numa esfera, né? Então aqui Perfeito. tudo se combina, se completa. Rapidinho aí, como é a sua visão de também ter contato com empresários, especialistas de outras áreas? Porque isso também é importante, né? Quando você também sai dessa sua bolha Sim. de só advogado, só o pessoal de TI, só a área financeira. E aí você começa a conversar com outras pessoas. Eu acho extremamente rico e novamente, eu vim para a Redcai por conta do convite do Gasparim, né? Sim. Que é o colega meu de escritório que está numa outra unidade da Redcai. E eu vim da ideia do tipo, vamos passar um ano, ver o que acontece, né? Daquela, oxigenar um pouco. E no final do dia, mais do que sair da esfera profissional,
Até porque, como eu te falei, eu formei em arquitetura, então eu tenho uma esfera dos arquitetos que eu conheço. Sim. Aí trabalho com o mundo de investimentos, tem outra esfera. Tenho meus amigos de escola, que eu frequento a casa deles, conheço a mãe, conheço o pai, é outra esfera. Eu entrei numa esfera de amizades, né, e comercial que eu nunca tinha entrado. Que é um cara mais velho, que é um cara mais novo, que é um cara que sabe de TI, que é um cara que sabe de cabeamento estruturado, que eu não fazia ideia de como se tratava. Até cadeiras próximas como as nossas, ou seja, não só em termos profissionais, mas em termos interpessoais, a gente sai da zona de conforto, né? Sim. Você sai daquele ciclo social que você vive e abre um novo ciclo que muitas vezes até tem coincidências também, né? Sim. E o relacionamento, né? Como você falou, o relacionamento, o networking, ele é fundamental para o empreendedorismo, né? Porque é isso, o empresário, ele precisa vender, ele precisa entender mais seu negócio, ele precisa ter bons relacionamentos, ter boas empresas parceiras. Então, eu acho que a Redcai, esse é o ponto dela, essa união aí de diferentes áreas, né? E esse crescimento, né, que traz individual, né, para cada um dos membros aí, para ter essa relação com outras áreas, né, e aprender, né, e crescer. E a confiança, porque hoje a gente fala muito de número, né? É muito complicado hoje nós e eu percebo, né, um certo receio das pessoas. Voltando lá no nosso começo do nosso bate-papo, as pessoas têm medo de divulgar os números pra gente. O meu trabalho, eu preciso dos seus últimos extratos bancários, extrato de cartão de crédito, é muito complicado. As pessoas têm medo de abrir a sua vida financeira para nós. E quando você está numa rede, como a Redcai, onde um trabalho vai complementar o outro, você vai gerar confiança. Então, eu confio em você para você me prestar um bom serviço. Eu lá no BTG, eu vou colocar o meu dinheiro com o Pedro porque eu confio com ele. Os meus clientes eu vou indicar para o Pedro porque eu confio no trabalho dele. Então nós temos lá advogados, nós temos a parte de TI de cabeamento, e é um processo também de confiança, porque você gera um círculo empreendedor confiável, onde você vai ter ali a quem você recorrer em cada uma das áreas que você realmente vai precisar, com confiança, sem aquela desconfiança, mas será que o cara, vou abrir as coisas, não sei o que, será? Acredito que é uma coisa que enriquece muito o nosso trabalho, para todos nós que fazemos parte. Tá. Só para complementar, Pode. E o mais legal dessa história é que todo mundo que vai lá tem o mesmo propósito. Sim. E quando faz um network aleatório, às vezes você encontra pessoas que estão a fim de falar, às vezes não, às vezes estão a fim de se abrir ou não, mas lá todo mundo vai de peito aberto para trocar. Isso é muito legal. Né? Essa conexão dos valores ali, de alguma maneira, né? Porque eu penso que isso que é o importante, né? É quando, no programa da semana passada, o Mauri falou isso, né? Que quando você conecta essas pessoas, é tudo tubarão, né? Porque de alguma forma é o que você quer pra você, o outro, vai virando um time realmente comprometido com aquilo, né? Que é um dos nossos objetivos quando a gente montou a Redcai, né? Exatamente essa ideia da gente se conectar pelo valor, né? O próprio nome diz ali, ética e disciplina, né? Ou seja, eu quero desenvolver novos negócios, novas parcerias, eu quero ganhar dinheiro, mas de uma forma ética e disciplinada ali, que é a base para que tudo isso aconteça. Perfeito. É um ambiente rico, Calil, eu diria que é um ambiente rico, né? Muito bem. Vamos falar mais de números, tá? Já que vocês gostam tanto de... Queria fazer a mesma pergunta para vocês três. Onde é que o empresário erra quando ele fala de planejamento financeiro, quando ele vai estruturar alguma questão sobre tributação e investimento? Ali, o que vocês pensam disso, Guilherme? Todo empresário que me procura vem com o mesmo discurso. Eu ganho dinheiro, mas eu não sei o que acontece com o meu dinheiro porque ele vai embora no final do mês e eu não vejo nada. Aí você vai entender. Primeira pergunta que eu faço que vai responder a tua pergunta. Você separa os seus rendimentos pessoa física dos seus rendimentos pessoa jurídica? A pessoa fala não. Isso ainda é um grande problema, Guilherme. A maioria dos empresários ali de pequeno e médio porte. A maioria. Porque daí você não consegue diferenciar o que é receita da empresa, o que é o seu prolabore. Às vezes você, fazendo dessa forma, você vai deixar de pagar o imposto para você ter o seu prolabore. Você vai deixar de investir para você ter o seu prolabore. Então é um grande problema ainda essa falta de diferenciação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Uau. Até que escala isso começa a realmente ficar mais organizado?
Que falou pequena e média empresa. Pequena e média empresa. A partir do momento que você tem um time financeiro para tomar conta disso daqui, um consultor financeiro para tomar conta disso daqui, é a primeira coisa que o consultor ele vai te perguntar. Você consegue diferenciar isso aqui? Não, não consigo. Então a gente vai montar um planejamento para que você saiba aonde está indo o seu dinheiro, qual a data que você vai fazer a retirada do seu Prolabore, e nós vamos delimitar um percentual da sua receita e do seu lucro líquido para a retirada de Prolabore. Tá. Com base nisso, aí a gente monta esse planejamento, e aí eu peguei um caso, inclusive, ontem, de uma reunião, que uma cliente falou, eu não sei, porque aí eu tenho que colocar tudo na mesma data e tal, porque senão acaba me atrapalhando, e a gente não consegue tirar um Prolabore. Então eu vou usando a conta da empresa. Então, perfeito. Então agora a gente vai pegar todos os seus contratos de clientes que você recebe. Quais são as datas? Nós vamos delimitar todas essas datas. Vamos organizar as suas datas de pagamento das suas contas para saber quais são as datas que você vai fazer a retirada do Prolabore de acordo com a situação financeira da sua empresa naquela data. O fluxo de caixa. Quanto o fluxo de caixa. Exatamente. Porque não adianta eu ter uma conta para pagar dia 1º, dia 10, dia 15, dia 20, e eu fazer retiradas nessas mesmas datas, sendo que o meu fluxo de caixa está comprometido com as minhas despesas operacionais, com os meus tributos, com os meus funcionários. Bom, eu perguntei qual que é a maior falha. Você falou do pequeno e o médio. Eu quero que vocês respondam ainda, mas eu quero já entuchar uma outra pergunta aqui, que é por quê? Por que você acha que o pequeno e o médio acaba batendo mais a cabeça e isso só melhora pra frente? É comportamental, é consciência, é dinheiro? O que você acha? Comportamental e consciência total. Tá. Falta de consciência. Falta de consciência. Não é a consciência, é a falta dela. Falta dela. Exatamente. Mas também falta de instrução. Porque voltando ao que nós falamos agora, ninguém sabe como é ser um empreendedor se você não é um empreendedor. Tá. Você não tem um manualzinho que você vai seguir, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Não existe. Então, a pessoa ela acaba crescendo, e o que eu vejo é que o empreendedor ele acaba crescendo rápido. Se ele cresce muito rápido, ele não consegue fazer essa gestão. Tá. E aí ele tem medo, ele não confia em delimitar isso daqui para outra pessoa. Do tipo, delegar, desculpa. Cara, vem cá, você me ajuda a fazer o meu financeiro? E assim, você vai fazer... Até ele tomar essa consciência, ele vai empurrando ali. Exato. Tá. E aí é onde, na minha opinião, acontece o que nós falamos antes, que o empresário ele abre a empresa, ele bomba, aí repentinamente ele fecha a empresa. Tá. Por quê? Porque ele não tem essa consciência, esse planejamento e esse feeling de separar o pessoa física do pessoa jurídica, então ele acaba gastando tudo. Eu falei até recentemente na Redcard, num dos nossos encontros, lá naquele momento que nós temos de educação e aprimoramento, eu falei exatamente desse tema, do empresário que mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Então ele coloca as contas dele da pessoa física lá junto com as contas da pessoa jurídica e é a empresa que está pagando a conta dele, física. Sim. Né? Então isso é um erro muito grande, muito comum e é aí que acaba levando ao insucesso de muita empresa. E até dentro disso, né, o Guilherme comentou muito de Prolabore. Eu acho que é interessante explicar que muitos... Eu vejo empresários não entendem bem a diferença entre Prolabore e dividendo. Tá. Né? O Prolabore, ele é um salário que o empresário define para ele, dentro do negócio dele, dentro da realidade dele, o salário dele enquanto trabalho. Sim. Né? Seu esforço ali no negócio, no dia a dia. Então você vai estipular um salário para você, empresário. Né? E esse salário ele tem que ser estipulado com base no teu negócio. Claro. Ele tem que fazer sentido no teu negócio, né? Por favor. E não fazer sentido nas tuas contas da pessoa física. Perfeito. Tá. Eu não posso pegar as contas da minha pessoa física e falar, olha, eu gasto 30 mil por mês, então meu salário tem que ser 30 mil por mês se o teu negócio não comporta isso naquele momento. Exatamente. Então você tem que estipular um salário que seja um Prolabore, né? No caso, E saudável, que seja saudável para o teu negócio. Né, para que você possa alavancar o teu negócio e um dia chegar nos seus 30 mil por mês que você precisa ali para cobrir as tuas contas. Sim. Então eu acho que essa é um dos pontos de falha também. Compreensão do empresário que ele tem que ter, né, de estipular um Prolabore adequado.
e adequado para o negócio, não para as tuas necessidades. E aí, só complementando, o dividendo, ele é o quê? Depois de aquilo que nós falamos ali atrás do lucro, né, o que sobra, o lucro líquido do negócio, aí você vai distribuir para o sócio, isso é o dividendo. Isso é o resultado do negócio. O negócio gerou um lucro que eu vou distribuir para o sócio. Aí você pode estipular a periodicidade, vou distribuir isso trimestralmente, semestralmente, anualmente. Aí vai dar desse planejamento financeiro que nós falamos de, olha, vou guardar parte do negócio. Então, eu acho que essa compreensão, essa parte de você entender bem o que é um Prolabore e montar isso, preferencialmente com uma consultoria financeira, né? Acho que é fundamental pro bom andamento do negócio. Calil, posso só... Pode, claro. E é muito legal isso que você falou, Camperlingo, pelo seguinte. Outra situação que eu pego muito com os clientes é assim. Eu faturo X mil reais por mês e eu não recolho Prolabore. Eu recolho tudo como antecipação de lucro para não pagar imposto. Muito comum. É muito comum. Mas é um erro também, né? Sim e não. Sim e não. Porque é permitido por lei. Existe uma legislação, e aí o Camperlingo pode explicar pra gente, porque isso existe, você pode. Só que não é legal. Não é bacana. Você precisa recolher o imposto da sua empresa da forma correta. Então, uma das coisas que a gente sempre incentiva é, cara, você vai fazer antecipação de lucro, por quê? Você nem sabe se você vai ter lucro lá na frente, se você vai precisar desse dinheiro lá na frente. Então, como é que você está trazendo tudo o valor presente e fazendo essa retirada da empresa e zerando o caixa? Porque normalmente é isso que acontece. Porque aí é um risco muito, muito grande, né? Pode ser que dê tudo muito certo, como pode ser que não dê. Exato. E aí fica... Pode sofrer até uma fiscalização depois, autuações né? Não é recomendado, doutor? Não é que não é recomendado. Eu acho que pode e deve ser feito um planejamento em cima disso. O que acontece? Quando você, nessa diferença entre Prolabore e dividendos que eu comentei, o dividendo, ele é isento. Tá. Entendeu? Então, o empresário, ele não paga imposto de renda, a física, falando aí da pessoa física. Quando ele retira o dividendo da empresa, ele não paga imposto de renda e não paga contribuição previdenciária, o INSS. Sim. Né? E no Prolabore ele paga. E o imposto de renda você tem até 27,5%, né, de imposto de renda, mais o INSS, 11%. Então, quer dizer, é uma tributação grande no Prolabore para o dividendo. Então, há uma tendência, e muitas vezes até uma orientação da nossa parte, em ele pensar nisso, em receber parte daqueles rendimentos do negócio em forma de dividendos e não de Prolabore. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso tem que ter um equilíbrio, né? Justamente porque eu não posso fazer desse benefício tributário o teu Prolabore, uma evasão tributária, né? Como o Guilherme falou, eu tenho que pagar imposto também. Então, eu tenho que buscar um equilíbrio nisso, em definir um Prolabore, mas pensar também para ter uma economia tributária e receber em formas de dividendo. Então, é aí que a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Tá. Eu queria te fazer uma pergunta, mas eu vou fazer daqui a pouco. Fala você da falha, né? A gente está falando sobre onde é que as pessoas ainda falham na tua área, assim, que você percebe os empresários e empreendedores errando onde ainda? É uma coisa muito besta, mas acontece com uma frequência absurda. A pessoa chega para mim e fala, Pedro, mas com que valor eu consigo começar a investir? Eu falo, qualquer valor. Então, mas isso é engraçado que também perguntam para mim. Qualquer pessoa pergunta isso, tipo assim, que nem, vou indicar o Pedro. Pô, eu conheço um cara, né, do BTG e tal, um assessor de investimentos. Ai, Calil, mas a partir de qual valor ele começa? As pessoas têm essa curiosidade mesmo. O fato que guardar dinheiro e investir é qualquer valor. Óbvio que quando você tem montantes maiores, facilita e você vê o resultado de maneira mais efetiva. Mas ninguém consegue guardar dinheiro do zero, do nada, do mês, falar, agora eu tenho 10 mil. Como é que você teve 10 mil de um mês para o outro? Você tem que juntar. Então a gente orienta os clientes, me sobra 500 reais por mês, 200 reais por mês. Abre uma conta, fica mandando esse dinheiro, a gente coloca numa renda fixa, qualquer coisa que seja estável.
até você ter um volume legal para começar as estratégias de investimento. Mas assim, não dá para ir do 0 ao 1 milhão sem passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, né? A minha cabeça aqui tá fervendo, porque cada um de vocês que fala me dá vontade enfim. Mas eu vou continuar aqui com você. Você acha, então, você acredita que isso já é um empecilho, de alguma forma, para as pessoas caminharem para o investimento? Porque eu sinto exatamente isso. Tipo assim, eu não tenho, sei lá, eu não tenho R$500 todo mês para guardar. Então aí eu nem vou falar com ele, vou gastar aqueles 500 e ela nunca vai fazer isso. É o ser humano da sua maior habilidade de barrigar as coisas para frente. Tá, mas aí eu vou puxar a culpa um pouco pro lado de vocês. Será que também não há uma falha, né, dos assessores, de uma organização que trabalha essa conscientização das pessoas? Porque tudo bem, é culpa lá, né? Ele não entendeu como funciona lá. Mas eu também não vejo, de certa forma, um movimento de proliferar essa informação, de falar assim, gente, como é que você vê isso dentro do seu ramo? Falta de educação financeira. Então é lá, né? Não, mas é uma coisa em conjunto. É que se conversa, né? Exato. E também tem o que, assim, se a pessoa é planejada financeiramente falando, ela guarda dinheiro da conta corrente do banco e acabou. Sim. E ela todo mês manda um pouco e vai formando um bolo. Mas também existe a questão do outro lado, que para os assessores, é óbvio que é interessante, o cliente mandar 10 milhões, 50 milhões, e o trabalho é praticamente o mesmo. Sim. O foco é que, quando a gente tem uma visão mais humanizada da história, a gente ajuda as pessoas. Tá. E ajudar a pessoa, muitas vezes, não é lá da ONG, dar uma cesta básica. Eu procuro ajudar da forma como eu trabalho. Então, eu ajudo, por exemplo, um cliente meu é o manobrista do estacionamento. O cara se interessou, a gente conversou, eu falei, abre a conta, todo o dinheiro por mês, eu vou te ajudando. Porque para mim, dá trabalho. Mas é uma forma de eu proliferar essa história e ajudar. As instituições, o BTG e outras, têm interesse de ter clientes de R$200, de R$1.000? Não tem. Porque são caras pequenos que vão demandar o mesmo tipo de infraestrutura para ter pouco dinheiro. Mas Mas é de 200 em 200, de 500 em 500. Você chega ao milhão, chegando, né? Se você não começar, você não vai. Nunca vai chegar. Eu não trabalho na instituição, eu trabalho na minha assessoria. Então, e na minha assessoria eu ajudo. Não, e quando eu falo né, de trazer a culpa pro lado de cá, é também uma questão pessoal, né? Cada um tem a sua forma de desenvolver. Eu vou ter, de repente, um assessor que não quero clientes abaixo de tanto, como eu vou ter um assessor que vai atender o manobrista do estacionamento, como é o seu caso. Óbvio que o objetivo é que a gente traga, né, leads bons, mas eu também tenho essa parcela do desenvolvimento, sabe? Claro. Que aí é onde entra a questão do... Mas você quer falar sobre isso? Que eu vi que você ficou nervoso aí. Não, é porque assim, só para deixar claro, eu tenho um pezinho lá na parte de investimento também, que eu sou pós-graduado em mercado financeiro. Trabalhei já na XP, em bancos de investimento, enfim. E a principal pergunta é essa que você fez, que você falou, que fazem para você e fazem para vocês todos. Com quanto eu começo a investir? Cara, se você depende muito do seu perfil, e aí o Pedro pode falar um pouco melhor sobre isso, o perfil de investimento da pessoa. Mas se você é um cara jovem e quer começar a investir, e você, como eu brinco, não tem um passarinho para dar água, tudo que você vai pegar do seu dinheiro, você vai poder investir e gastar com você mesmo. E muitas das pessoas que às vezes me procuram com essas dúvidas são esse perfil. Eu falo assim, cara, com hoje R$22 você consegue comprar uma ação da Klabin, por exemplo. Com 50 você compra Banco do Brasil. Você não vai começar já ganhando milhões de dividendos por mês, nada disso. Mas se você se planejar para você mandar um pouquinho de dinheiro todos os meses, você vai atingir o seu objetivo. Sim. Então você não precisa de muito. Se você quer uma coisa mais conservadora, no Tesouro Direto com R$30 você investe. E aí é onde entra a questão do especialista, Isso. né? Vou voltar aqui com você falar bastante, pra você ficar bem cansado aí. Como é que você vê... E aí, jogar aqui também pra roda. Essa questão aí da profissão investidor, né? Tem muita gente que está se aventurando aí em fazer isso. E aí, como é que a gente contrasta isso, né? Com a profissão investidor e o trabalho do assessor de investimento. Porque eu linkei muito isso com o Guilherme, não sei se faz sentido de fato. Mas vocês são especialistas nisso, né? Não são aventureiros. Eu não tô... Vocês, né, acredito, ninguém tá pegando o dinheiro de ninguém e fazendo experiências. Como é que você definiria aí essas duas atuações?
Outro dia eu escutei um paralelo bem interessante a respeito do médico, né? Por exemplo, você está com um problema no joelho para operar. Você vai estudar a medicina para se operar ou você vai jogar na mão do especialista? Eu acho que esse paralelo é muito válido, talvez até um pouco radical demais, porque quando a gente fala de saúde sempre é um paralelo muito radical. Trazendo para o mundo dos investimentos, e até do tributário também, e da gestão desse recurso, a pessoa sim pode estudar se ela tiver tempo e paciência e gostar do assunto e se especializar nisso também. Tem muito, principalmente engenheiro, né? Engenheiro é um perfil que gosta muito de trabalhar na própria área, porque é números também, e ao mesmo tempo o engenheiro gosta de investimentos, e fuçar, e mexer, investir. Se ele tem esse tempo para isso, ótimo para ele. Faça, entra na plataforma, mexe sozinho e segue seu barco. Mas está assumindo risco e muitas vezes oportunidades que o mercado apresenta só vê quem está na frente da tela. Tá. E por o cara estar na frente da tela do trabalho dele, não do meu, acaba que ele pode perder. Ah, ele vai performar mal? Então não, às vezes o cara vai bem nos investimentos dele e ele gerindo, desde que ele gaste tempo com isso. Invista tempo nisso, né? Exato. Assim como o Que às vezes exato, mas esse é o ponto, né? Que eu converso muito assim, com amigos a respeito e empresários. Eu prefiro deixar na mão do especialista, né? Como eu faço o próprio Pedro, que é o meu assessor. Eu acho que aí volta mais naquele ponto que a gente estava comentando há pouco. Eu não acho que tem problema. Eu só acho que ainda assim ele se fecha dentro de uma bolha. E aí quando eu deixo de conversar até com outros especialistas, né, que são assessores, ou planejador financeiro, enfim, um advogado tributarista, é uma perda, de alguma forma, disso, né? De eu ficar ali o dia inteiro fazendo aquilo e ter uma troca. Porque, por exemplo, dentro da própria corretora, vocês têm uma troca ali dentro. Sim. Né? Essa coisa de falar com um, de falar com outro. Então, eu fico sempre meio um pouco desconfiado de qualquer coisa que seja muito você sozinho ali, né, dentro de uma cápsula onde você não tem muita interação de fora. Mas o conhecimento, né? Exatamente. O ponto é o conhecimento. A troca. O mercado, esse caso do Pedro, do mercado financeiro, né? Ele é muito complexo. Sim. Muito complexo, né? Então você vê ali os assessores financeiros com 3, 4 telas e o dia inteiro ali, e sobe a bolsa aqui, sobe lá, e desceu aqui, sobe o dólar. Muitas variáveis. Então, assim, eu como advogado, vou perder o meu tempo para tentar entender aquele sistema, foca no seu business e deixa que o outro faz para você. Profissional. Exatamente. E muitas pessoas deixam, às vezes, de contratar um assessor, né, financeiro porque quer economizar. Fala, mas eu vou ter que pagar para o assessor financeiro. Só que é uma economia burra, né? Exatamente. Porque aquilo que você está gerando de rentabilidade, ele poderia estar te gerando 10 vezes mais, e aquilo que você gastou, né, com o teu assessor financeiro não foi nada dentro do resultado que ele trouxe. Então, muito bem. Eu acho que Até pegar o case que aconteceu essa semana, semana passada, falando com o cliente, e nosso escritório ele opera basicamente renda variável, é uma vertente que a gente tem, obviamente que tem tudo, mas a renda variável que é o foco. E aí, conversando com o cliente, ele falou, não, Pedro, porque eu faço swing trade e tal, engenheiro, mesmo esquema. Engenheiro também e tal, não, eu gosto de fuçar, tal, eu faço swing. Eu falei, me conta aí, como é que tá o seu swing? Você tá ganhando dinheiro ou tá perdendo? Swing trade, pra quem não entende, é comprar num dia e vender no outro dia, o próximo, ou daqui 10 anos. Ele falou, não tô ganhando dinheiro não. Tá vendo? Eu falei, você tem tempo pra ver? Olhar, porque você tem tempo. Ele falou, putz, Pedro, eu tô meio sem tempo, por isso que tá dando certo. Não fez nem análise do gráfico para saber, né? Não, até tava fez, no mas momento. às vezes no dia que tinha que realizar, não tava na tela e passou o ponto. E aí, conversando com ele, eu falei, bicho, me dá uma oportunidade, deixa um ano as suas ações comigo. E aí daqui um ano a gente conversa, se valeu a pena ou não. Paga minha assessoria, vamos trabalhar junto, daqui um ano a gente conversa. E aí perde o time, aí já... Sabe uma coisa que acontece muito em cima disso, que é muito legal? Muitas das pessoas, elas também não querem deixar na mão do assessor por um preconceito que existe no mercado do tipo, o gerente do banco ele vai me enrolar, ele só vai buscar o interesse do banco. O assessor, Pedro, ele só vai buscar o interesse do BTG porque ele é ligado ao BTG. Aí entra a questão da educação financeira. Eu ministro o curso de educação financeira e eu falo para os meus alunos, eu falo assim, eu vou te passar 15 anos de experiência de mercado financeiro que eu tenho, tudo que eu aprendi.
Só que a prática de 15 anos eu não tenho como te passar. Eu vou te passar a teoria, para você poder chegar para o Pedro e falar assim, Pedro, no começo do nosso bate-papo você falou de inversão de curva de juros. Por que a inversão da curva de juros está acontecendo? Você vai conseguir trocar com o Pedro para saber se ele vai realmente te enrolar ou não, ou se ele vai realmente entregar o que é melhor para você ou não. Então isso também é um paradigma que a gente tem no mercado hoje, das pessoas não confiarem no trabalho dos outros, porque acharem que sempre ele vai buscar o que é melhor para a instituição. Então, eu penso que, assim, além disso, né, normalmente as pessoas já não... Essa relação de confiança, ela tem que ser construída. E quando se trata de dinheiro, é pior ainda, né? Porque, assim, abrir a sua conta, né, seja da sua pessoa física, seja da jurídica, da empresa, eu fico pensando quantas pessoas deixam de investir por vergonha, né? Por falar assim, tipo, eu tenho, sei lá, tanto aqui para começar. E aí não importa, seja pouco ou seja muito, mas deve ter gente que tem vergonha. Então, você vê, a gente, dentro de um processo empresarial já é difícil, quando se trata de dinheiro, é pior ainda, né? E aí ele acaba deixando dinheiro na poupança. Você tem o dado de quanto tem na poupança hoje? Acho que é 1 trilhão, se não me engano. 1 trilhão de reais a gente tem na poupança hoje, se Eu não nem me engano. acompanho para não ficar nervoso. E quando você fala em poupança, cara, você está perdendo a inflação. Então, assim, o que é inflação? Perda do poder de compra. Vocês têm uma ideia de faixa de idade dessas pessoas que deixam dinheiro em poupança? Ah, com certeza é pessoal mais velho. Pessoal Mais velho. Porque aí é o que a gente tá falando da relação de confiança. E eles não querem sair do banco. Dos bancões. Eles têm medo de ir para banco digital, para ir para corretora. Eles não Sim, querem sair é do uma banco. mentalidade mais tradicional, né? De eu quero ficar aqui, eu tenho medo de me arriscar. Então seria interessante como indicação em um trabalho com as pessoas mais idosas, né? Mais velhas. De falar assim, porque aí vamos pensar que deve ter dinheiro aí parado, né? Porque quanta gente mais velha aí tem grana guardada, então seja, um Tá na dinheiro que poupança, tá na poupança. Tá na poupança. Muito, É. é muito. Onde que eu bato sempre na tecla com os clientes muitas vezes o cara tem todo esse ecossistema de empresa que ele produz, que ele trabalha, está no ramo há 30 anos, trabalhando e batalhando, ou seja, ele está numa frente da vida dele avançando e prosperando, e na outra frente da vida dele, que é a parte, e voltando ao assunto, tudo que ele faz durante esses 30 anos trabalhando é prosperar e gerar lucro. Sempre o foco do empresário no final do dia é o lucro. E por outro lado, nas costas dele, ele tem uma poupança rendendo menos que a inflação, perdendo dinheiro. Ou seja, o cara tirando água do barco e o barco furado. O cara nunca vai sair. Correndo atrás do próprio rabo, né? Olha, daria aqui, sei lá, muitos episódios falando disso. Bom, pra gente ir caminhando pro final, eu entendo que aqui é uma coisa de uma relação de confiança que se constrói junto com educação e tudo mais. Como é que uma empresa lá não tem uma consultoria tributária, não tem planejamento tributário, não tem nada. O que você diria para essa empresa? Como é que ela começa? Porque às vezes tem gente que não sabe nem por onde começar. Eu falo para as pessoas, é tão simples, é só você ligar e marcar uma reunião. Mas aí volta naquela coisa do medo, né? O que você diria para essas empresas? Assim, o que você diria do ponto de vista de vai e faça, e o que é importante nesse primeiro contato? Sim, acho que é muito importante essa tua pergunta, Calil, porque, de fato, principalmente no começo da empresa, ela não tem, às vezes, né, caixa, condições de contratar um consultor financeiro, um consultor tributário. Então, falando aqui da minha área, né, eu acho que a primeira orientação que eu dou para o empresário, especialmente para o pequeno empresário, é contratar uma boa contabilidade. Tá. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo, que a contabilidade, o trabalho da contabilidade está muito ligado com o meu trabalho. Né? Eu acho que se complementa, né? O advogado tributário com o contador da empresa. Né? Então, a contabilidade é a que vai dar esse primeiro passo de definir qual vai ser o sistema tributário mais adequado para o teu negócio. Então, a minha recomendação para o pequeno empresário que está começando e que ainda não tem condição de contratar uma consultoria tributária é contratar uma boa contabilidade. Tomar cuidado com essa história de economizar com o contador. Tá. Porque, novamente, é uma economia burra. Tá. Então, você economiza com o contador, ele vai te sugerir um sistema
ali tributário que muitas vezes não é o mais adequado e você está perdendo dinheiro ali. Tá, então, de repente, com uma boa contabilidade, Começa- não necessariamente ele precisa, naquele momento, de uma consultoria tributária, mas ele começando certo já Exato. trata melhor. Exato, né? Porque seria importante? Sim, mas não É o momento, começo, é os R$200, é os R$500 ali. Exatamente. Então, Como é que você definiria essa boa contabilidade? olha, um contador que esteja atualizado, né? Um contador preocupado com o cliente, em montar uma boa gestão, então não só ali ficar gerando as guias sem olhar para a operação do cliente, né? E estar sempre revendo, porque nós falamos, né, no início, e essa é uma realidade muito complexa, que é essa mudança na legislação, que ela é diária. Na legislação tributária tem muitas mudanças, muitas oportunidades, né? E as coisas vão mudando, é muito dinâmica a coisa. Então, e acontece muito de uma contabilidade, então ela pega aquele cliente e define lá um regime tributário. Para você eu vou te deixar no simples. E deixa lá que é o sistema mais fácil até para ele, contador, gerenciar, administrar. Então põe no simples. Só que aí vai passando o tempo, passa um ano da empresa, passa 2 anos, e o contador não para ficar revendo, né, a cada ano a tributação daquele cliente. Às vezes as coisas vão mudando, ele vai tendo mais despesas, vai gerando mais custos. Tem que ter uma E aí, contabilidade interativa ali, né? exato, que está sempre acompanhando, né, Porque, assim, a realidade, porque o negócio vai mudando, o negócio em teoria vai crescendo, então a realidade, as despesas vão mudando, então eu preciso estar sempre revendo aquela opção que eu fiz, e até em função das mudanças, né, na legislação, para saber se realmente, nesse momento, eu continuo com o melhor sistema para a minha realidade hoje. Tá. Então, a contabilidade atenta a isso. Eu te perguntei isso porque, por exemplo, eu ouço muito as pessoas falarem assim: minha contabilidade é muito boa. Tipo, ela manda todos os guias de imposto no final do mês, manda os olerides e tá tudo bem. Exato, exato. Né? Não é. Guilherme, a mesma pergunta, né? Diante desse desafio aí, né? Como é, então, que começa esse trabalho de um planejamento financeiro? Eu acredito que, o primeiro de tudo, você precisa perder o medo de abrir as suas contas para um consultor financeiro. Você deixando isso de lado e realmente se preocupando com a saúde financeira, e eu brinco, né, com os empreendedores que o financeiro é o coração da empresa. Que se o financeiro não anda, a empresa não vai crescer, você não vai contratar, você não vai conseguir tomar dinheiro no mercado a um custo mais baixo, você não vai conseguir fazer as coisas. Né? Então, primeiro de tudo, você precisa perder o medo. Perder o medo, contrata um consultor financeiro legal que vai conseguir atender as suas necessidades em cima da sua realidade. Por que eu falo isso? Porque nós temos hoje diversos profissionais no mercado com uma bagagem excepcional que fazem o que eu faço. Mas eu me diferencio um pouquinho disso porque eu falo para o cliente assim: eu vou cobrar de você o que você pode me pagar. E não tem um preço fixo. Porque eu não acredito que eu posso fazer o mesmo trabalho para você, para o Pedro e para o Rodrigo. Eu preciso fazer um trabalho diferenciado para cada um. A sua realidade é diferente da deles dois. Então eu não tenho como fazer um preço padrão para todo mundo. E eu estou falando isso porque as pessoas, normalmente, elas me procuram e falam: a primeira pergunta, mas quando você vai me cobrar? Eu falo: cara, eu não sei ainda quanto eu vou te cobrar. Eu não sei como é que está a sua saúde financeira, a sua situação. Então, assim, eu só vou poder te falar um preço depois que eu identificar realmente como está a sua saúde financeira. Passamos por esse... É muito louco, né? Porque a pessoa ela já tá preocupada com o que vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. Ainda mais que gestão financeira, né? Não, e às vezes ela não tem. Ela tá o erro, né? Pra tudo, aí né? ela não quer investir bem porque ela vai ter que pagar Vai ter que pagar um professor. Aí professor. ela não quer fazer um bom planejamento tributário porque ela vai ter que pagar para o tributarista. Né? E assim... Não, para de empatar o negócio, vamos, né? Vamos crescer. E aí, quando você consegue entender isso daqui e tirar esse bloqueio da sua cabeça de que não vou pagar pro Pedro, não vou pagar pro Guilherme, pro Rodrigo, o negócio flui. E aí sim, você começa, com o consultor financeiro, ele vai te ajudar a identificar sua receita, sua despesa, seus funcionários, seus impostos, quanto é seu lucro, quanto é margem. Vai montar para você um demonstrativo financeiro, vai te mostrar tudo isso daqui. Com base nisso, aí sim você vai conseguir fazer um planejamento de crescimento.
Tá. Mas o primeiro de tudo é perca o medo de abrir as suas contas. Porque nós temos isso hoje muito forte, enrustido na cultura brasileira. Por quê? Não sei se vocês concordam, mas aqui é tudo muito difícil para nós. Sim. A gente precisa lutar muito para conquistar as coisas. E quando você não consegue, não atinge as suas expectativas, os seus sonhos, você acaba ficando assim, mas eu vou mostrar para E é só para ajudar, né? E é só pra ajudar, não é pra É isso. fazer nada errado, é só pra ajudar, né? Perfeito. Eu acho que você já respondeu essa pergunta nas entrelinhas aí, né? Como é que te procura? Ou seja, qualquer pessoa pode te procurar para falar sobre isso. Qualquer pessoa. Eu queria perguntar sobre os perfis de investidor, então, para você. Porque aí eu acho que nessa linha, né? Você vai receber... Como é que você lida como é que você identifica e lida com esses perfis de investidores? Boa pergunta. Tem os 3 clássicos, né? O conservador, o moderado e o arrojado. Dentro desses perfis, a gente, como eu te falei, a gente gosta muito de trabalhar com ações. Então só o arrojado tem ações, né? Que é o cara mais agressivo. Não. O conservador também pode ter ações. Só que, obviamente, uma proporção menor da carteira dele. Tá. E até porque, quando a gente fala das ações especificamente, a gente está falando que a gente tem uma estratégia no escritório de ter boas ações por muito tempo. Logo, você, voltando para tudo que a gente está falando até agora, você vai virar sócio de um negócio comprando essa ação. E de um negócio sólido e perene, que paga bons dividendos. Ou seja, tudo que a gente conversou, só que na ótica inversa. Você sendo menor parte de um negócio maior já constituído no mercado. Então, como o Guilherme colocou perfeitamente, qualquer um pode entrar com qualquer valor e comprar pequenas partes de grandes empresas e se tornar um pequeno sócio. Exatamente. E numa divisão de lucros, como estávamos falando até agora, de uma grande empresa como o Banco do Brasil, numa divisão de lucro do Banco do Brasil, você leva a sua parte. Olha que fantástico. Você não vai ter que se ir lá no Banco do Brasil, bater na porta e preencher o currículo para poder estar lá como sócio. Não. Você simplesmente vai comprar na Bolsa de Valores e se tornar parte disso. Explicando tudo isso para exemplificar que um cara conservador também pode ter ações em menor escala e ações sólidas, como o Banco do Brasil. E ter resultado com isso também, né? E potencializar, porque o cara fala, não, eu sou conservador, tudo renda fixa. Não, porque renda fixa está pagando bem, eu vou ficar em renda fixa. Não, vou ficar em tesouro e renda fixa. E a carteira pode ir um pouco mais além, pode ter um trabalho um pouco mais específico, direcionado para essas vertentes. Estar em renda fixa não necessariamente você está investindo bem de maneira conservadora, e estar em renda variável não necessariamente você está correndo muito risco. Tudo como se faz, tudo justamente qual que é a ótica do assessor frente àqueles produtos e como que ele vai trabalhar isso. Muito bom. Vou falar com o pessoal de casa e dar 10 segundos para vocês pensarem em uma dica, mais uma dica para as pessoas, o que funcionou para você na sua empresa, como empresário, como empreendedor, na sua trajetória profissional, né, pra gente compartilhar aqui, e aí a gente também já vai fazendo o encerramento, tá bom? Fechado. Bom, você que nos acompanha aí, eu espero que você esteja gostando e tenha gostado muito desse bate-papo, que tem muito insight aqui, né? Obviamente que a gente consegue aprofundar ainda esses temas todos, mas a ideia é que a gente fomente essas dúvidas e essas reflexões pra gente. Vou pedir mais uma vez para você curtir o vídeo, comentar aqui o que você está achando sobre esse assunto, compartilhar com seus amigos e apertar o sininho aí para que você seja sempre avisado quando a gente estiver no ar nas próximas semanas, tá bom? Guilherme, começar com você. Uma dica rápida e as suas considerações finais. Bora lá. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todo mundo precisa de ajuda em algum momento na sua vida. Todo empresário precisa de ajuda. Pessoa física, você também precisa de ajuda. Não ache que você vai abraçar o mundo com o bracinho de tiranossauro. Você precisa de ajuda. Busque, não tenha medo, não tenha preconceitos. É aquilo que o Pedro falou, a gente não, e você também apontou muito bem, a gente não precisa saber de tudo, de todas as áreas. Se a gente for perfeito ou muito técnico em uma área e conseguir avançar nisso daqui, a gente traz as outras pessoas que estão ao nosso redor, principalmente o que a Redcai oferece pra gente, né, dos empresários, de cada um na sua área, pra gente agregar para todo mundo crescer junto. Então ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Pense nisso e siga em frente, porque dá certo. Muito bem. Vai lá. Eu já achei que ia ser o companheiro, devagando aqui. Vamos lá, que quando é surpresa é melhor. Eu tô com medo de não dar tempo do Camperlink falar e chegar em você. Não, serei bem objetivo. Eu acho que pro empreendedor a dica de ouro é suor, né? Todo negócio parte do suor. E o suor acaba trazendo erros também, né? Que justamente ele não dividir, não usar de terceiros para te auxiliar. Mas eu acho que esse crescimento do autônomo, do individual
com a ajuda de um corpo, com uma visão um pouco mais estratégia do negócio, pode ser muito positivo e exponenciar o crescimento dessa pessoa. O arroz e feijão sempre deu certo e sempre vai continuar dando certo. Não importa se é na atividade física, na dieta, se é no trabalho. Trabalhar muito, ser honesto e comprometido, isso é o arroz e feijão para você chegar longe. Porque tem muita gente já pensando na lasanha com catupiry, mas não fez nem o que é. Doutor Camperlingo. Eu acho que é estar cercado de boas pessoas, estar em um ambiente bom, estar num ambiente saudável, né? É o exemplo que nós falamos aqui da Rede CAI, né? Se tem uma boa rede de relacionamentos, estar cercado de bons profissionais. Eu acho que é isso. O empresário, ele não sabe tudo, ele nem tem como saber tudo, então ele precisa estar cercado de boas pessoas, de bons profissionais, de bons parceiros, de bons relacionamentos. Eu acho que isso é o que vai trazer prosperidade para o negócio. Bom, muito bem. Quero agradecer vocês pela disponibilidade. Tanto o Rodrigo quanto o Pedro e o Guilherme são membros do grupo na Vila Olímpia, do Redcai Origem. Então, se você quiser conhecê-los, é só ir lá no grupo, entrar em contato com a gente aí para conhecê-los. E eu queria só finalizar fazendo um destaque pela generosidade de vocês, né? Eu acho que isso foi muito bonito e é muito importante, né? Vocês três, de alguma maneira, falam sobre dinheiro, né? Sobre a questão financeira. Até sei que um sabe dentro da ideia do outro, né? Vocês entendem muito mais também sobre o trabalho do outro. Mas essa generosidade aqui no compartilhar foi muito legal, né? Da gente entender que a gente tem muito mais a completar do que se combater, né? Então, acho que isso também tem a ver com o que a gente fala tanto na Rede CAI. Foi muito legal, que para mim, ver isso, né? Vocês se complementando com tanta generosidade, acho que isso faz toda a diferença. Tá Legal. bom? Muito obrigado. Muito bom, Obrigado a você obrigado. que nos acompanha aí em casa mais uma vez. Um forte abraço e até semana que vem. Bom.